Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como validar o formulário no back-end com o Node utilizando a dependência YUP. E a validação funciona da seguinte forma. Por exemplo, na senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Coloquei somente 5, cliquei em Send. Erro, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Ou, por exemplo, no e-mail, na parte do e-mail eu apago, deixo o e-mail inválido, erro, necessário preencher com e-mail válido, ou caso eu deixe o campo vazio, clico em Send, erro, necessário preencher o campo nome. Desta forma eu indico o que está errado, estou validando no back-end. É isso que será implementado nesse tutorial, a validação no back-end. Para começar, eu criei um diretório tutorial na área de trabalho e dentro desse diretório eu criei um projeto utilizando o Node. Caso você não saiba como começar a utilizar o Node, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como utilizar o Node, como criar um projeto básico e abrir esse projeto básico no editor. Portanto, eu executei o init para criar o arquivo package, em seguida instalei a dependência express, que é responsável em gerenciar rotas e requisições. Eu criei uma rota do tipo post, porque vai ser uma rota do tipo cadastrar, e em seguida também instalei a dependência NoDaemon para poder startar de forma automática e tenho este resultado. Ao invés de ser add contato, eu coloco então add usuário, user, porque eu quero validar o nome e o e-mail. E como que eu faço uma requisição para esta rota? Esta requisição é do tipo POST. Quando é do tipo POST, eu preciso utilizar algum programa para simular esta requisição. No meu caso, será utilizado o Insomnia. Abrindo o Insomnia, eu crio uma nova collection, refere-se a collection tutorial validar o formulário no back-end, criar esta collection, em seguida crio uma nova requisição, refere-se ao cadastrar com validar. Coloco só cadastrar, é do tipo post, só conferir no back-end, exato, é do tipo post, e vou enviar os dados em formato JSON. Eu vou enviar os dados em formato JSON, eu acrescentei aqui para a aplicação aceitar dados em formato JSON e posso fazer uma requisição. Para qual endereço? Para esse endereço, localhost 8080, e depois qual é a rota? A rota é esta rota, add user. Copio a rota, acrescento. Está startado? Sim. Servidor iniciado. Posso testar, validar o back-end. Exato, fez a requisição corretamente e neste local eu implemento a validação. E para validar será utilizado YUP. Então eu pesquiso na internet pelo YUP, pesquisei por npm YUP, abro o site, abrindo o site, desço um pouco, tenho como instalar npm install -save para acrescentar no arquivo package, e em seguida o nome da dependência. O mesmo comando que eu coloquei no arquivo ler. Em seguida eu pauso o servidor para instalar, dou um Ctrl C, em seguida colo o nome da dependência, Enter para instalar. Dependência instalada com sucesso, posso startar novamente utilizando o NoDaemon, desde que eu tenha instalado o NoDaemon de forma global no PC e instalado no projeto. Depois, como utilizar? Preciso importar o YUP, importo o YUP, importo no arquivo app, neste local YUP, somente eu importo diferente. Eu não estou utilizando o import, então se eu não estou utilizando o import, eu crio primeiro uma constante com o nome de YUP, e em seguida eu quero incluir, utilizo o require para incluir o YUP, a dependência que eu instalei. Eu incluo desta forma. Agora sim, eu incluí o YUP. Após ter incluído o YUP, posso juntar na parte superior. Retorno na documentação para conferir como que eu utilizo. Eu crio uma constante, aqui ele está utilizando let, uma constante esquema, utilizo a dependência, object, em seguida shape, e dentro do shape eu valido os campos. É isso que eu
quero implementar. Implemento neste local. Então, crio primeiro uma constante. Você pode atribuir o nome que você quiser. Eu coloco esquema, em seguida a dependência que eu importei dentro do Yup. Depois eu tenho object. Depois do object é o shape. Coloco o shape, só conferir na documentação. Exato. Objeto, depois o shape. E dentro do shape crio um objeto com todos os campos que eu quero validar. Primeiro eu quero validar o nome, name, e este name vai ser do tipo string. Primeiro utilizo o Yup, a dependência, em seguida forço que eu quero que seja uma string, seja um texto. Também tenho o e-mail, e este e-mail também vai ser do tipo string, utilizo o Yup, em seguida string, e também quero validar que este e-mail vai ser do tipo e-mail. Coloco ponto em seguida e-mail. Isso tem na documentação, só para apresentar para vocês. Eu posso validar, por exemplo, o nome é do tipo string, obrigatório. Ano é do tipo número, é obrigatório, é um número positivo e é um inteiro. E-mail é do tipo string, em seguida e-mail. Exato, conforme eu coloquei. E-mail, também quero validar a senha, coloco vírgula e a senha vai ser o password, sendo este campo. Utilizo o Yup, depois do Yup string, o usuário precisa enviar uma string e essa string deve ter no mínimo 6 caracteres, não pode ter menos do que 6 caracteres. Implementei essa parte, posso verificar se executou corretamente essa instrução. Para isso, se for diferente, ponto de exclamação para colocar diferente, utilizo await, aguardo o processamento, posso utilizar o await desde que eu tenha acrescentado o async na parte superior, em seguida esquema, esta constante que eu criei acima, se isValidate, se for diferente de true, então significa que algum campo está vazio. Qual campo? Rec de requisição, porque eu vou enviar os dados eu recebo através do requisição e os dados vêm no corpo, no body. Caso tenha algum campo vazio, acessa este if. Posso dar um return para retornar, um res de resposta, em seguida status, coloco status 400, pois houve um erro, retorno um JSON. Depois do JSON, dentro desse JSON, posso retornar um objeto. Erro, houve um erro? Sim, houve um erro. True, em seguida a mensagem. E esta mensagem, você pode colocar a mensagem que você quiser. Por exemplo, coloco erro e em seguida necessário preencher todos os campos do formulário. Implementado este if, eu também posso implementar um else. Quando ele não acessar este return, eu tenho um return padrão na parte inferior. Não preciso colocar status 400, retorno padrão status 200. Houve um erro? Falso. Não houve erro. Em seguida, coloco a frase dados validados. Somente isso. Dados validados, dados corretos, coloco dados corretos. E com os dados corretos você pode salvar no banco de dados. Será que eu posso fazer já uma requisição enviando os dados? Eu crio um objeto e dentro deste objeto importante, estou enviando em formato de objeto, um JSON, você precisa colocar isso na sua aplicação. Será enviado o nome, coloco a posição name vai receber o valor, coloco depois 2 pontos, entre aspas, duplo, César, depois do nome do usuário eu tenho o e-mail, vírgula, coloco o e-mail e o e-mail também vai ser entre aspas duplo, cesar@celc.com.br, quero enviar todos os dados corretos. Em relação à senha, coloco senha 6 caracteres. Sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É número, não preciso colocar entre aspas duplo, ou posso colocar independente. Clico em Send, vamos ver dados correto. Na senha eu coloco 5. Clico em Send, erro necessário preencher todos os campos do formulário corretamente. Coloco
a palavra corretamente. Em seguida, tento novamente, só para ver, erro, necessário preencher todos os campos do formulário, não tinha salvo ainda, dou um Ctrl S para salvar, ok, servidor iniciado, faço uma nova requisição, frase completa. Completo a senha, depois eu tenho o e-mail, em relação ao e-mail coloco somente isso, conferir, o e-mail é inválido, dou um Ctrl Z para retornar, clico, dados correto. Faltou.com.br. Desta forma eu estou validando, mas eu não estou retornando individualmente, eu estou retornando a frase completa, uma única frase. Erro, necessário preencher todos os campos do formulário corretamente, mas eu posso indicar qual é o erro. Para isso eu posso fazer o seguinte, então isso aqui eu comento, eu deixo para vocês como exemplo, então vai ser validar todos os campos juntos, mas eu também posso implementar para validar os campos de forma individual. Implemento aqui, validar todos os campos ou validar os campos, fica melhor, validar os campos individualmente. Para isso, quero validar os mesmos campos para apresentar para vocês. Crio uma constante, essa constante com o mesmo nome, sendo o esquema. Em seguida, utilizo yup, novamente, objeto, depois tenho ponto shape, dentro do shape eu acrescento quais são os campos que eu quero validar e para validar de forma individual eu faço o seguinte, pego primeiro password e o campo password também utilizo yup, em seguida vai ser uma string, e quando não enviar os dados, eu coloco erro, em seguida necessário preencher o campo senha. Será um campo obrigatório, coloco o ponto required e também quando não enviar os dados, erro, necessário preencher o campo senha, deve ter no mínimo ponto min, no mínimo 6 caracteres. Quando não enviar 6 caracteres, eu tenho a mensagem. Erro, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Estou validando o password, quero também validar o e-mail, utilizo o yup, depois o e-mail vai ser do tipo string e o e-mail vai ter a seguinte frase. Erro, necessário preencher o campo. Pego esta frase só para facilitar e altero que deve preencher o campo e-mail. Depois da string eu posso indicar que ele é obrigatório. Para isso eu faço o seguinte, utilizo ponto required e a frase que eu já havia utilizado na parte superior, necessário preencher o campo e-mail, deve ser do tipo e-mail, utilizo e-mail, em seguida a frase, necessário preencher o campo preencher o campo e-mail com e-mail válido, ou melhor, necessário preencher o campo com e-mail válido. Depois do e-mail, eu também tenho o name, o nome. Só acrescento aqui a vírgula para separar e quero validar o name. E o name também vou validar utilizando o yup, vai ser do tipo string, quando não enviar os dados, erro, necessário preencher o campo nome, e é um campo obrigatório, acrescento ponto required e a frase, erro, necessário preencher o campo nome. Já tenho a validação e a frase de forma individual. Posso verificar se houve algum erro, para isso utilizo o try-catch. Caso ele tenha executado com sucesso, então utilizo await, em seguida schema.validate, caso ele tenha retornado true. Quais são os dados? Os dados que estão em rec.body, caso ele tenha retornado true, este esquema retornou true, então executou com sucesso. Se não, acessa o cat e neste cat posso receber o erro, em seguida retornar uma frase de erro. E retorno a frase, coloco return, em seguida res de resposta, status, sendo o status 400 porque houve um erro. Retorno um JSON para retornar mais de uma posição. Em seguida vai ter erro, houve um erro? Sim, true, houve um erro. E a mensagem, eu quero pegar esta mensagem da parte superior, essas mensagens.
Para isso, eu pego o erro que eu estou recebendo neste local, só faltou 2 pontos, e em seguida é a posição errors, esta posição que tem as informações. Dentro deste erro, caso você dê um console log, será apresentado que tem esta posição errors, correto? Errors. Conferir se realmente vai apresentar isso, retorno no Insomnia e apago o número 6 da senha, clico em Send erro. A senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Ficou mais fácil para o usuário identificar. Em seguida, eu testo o e-mail, a mesma coisa, apago.com.br, clico em Send erro, necessário preencher o campo como e-mail válido. Legal a mensagem, assim o usuário realmente sabe o que está acontecendo. Testo em relação ao nome, clico em Send, erro, necessário preencher o campo nome, legal, assim eu estou retornando a frase personalizada. O erro personalizado, eu estou apresentando o erro real para o usuário, diferente conforme eu apresentei no início do tutorial, que era uma validação global. Eu simplesmente retornava que há erro, mas não informava qual erro. Assim não, assim eu estou informando de forma individual exatamente qual é o erro. Desta forma, nesse tutorial eu apresentei para vocês como validar. Gostou do tutorial? Não esqueça de deixar o seu like e também verificar se você não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações dos próximos tutoriais. E o próximo tutorial será apresentado como validar no front-end, isto é, validar com JavaScript no front-end e não no back-end, e apresentar as vantagens de você validar no front-end. Eu aguardo você no próximo tutorial.